material aqui, quem me cedeu gentilmente foi um colega, parceiro de muitas colaborações, professor Eduardo Borges de Mello, que é da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, tá? E essa aqui é uma ex-aluna dele que ele pediu para preparar esse material. Ele preparou um material sobre docking, outro sobre triagem virtual. Eu peguei esse material, fiz questão de manter o original para dar o crédito para ele, tá? Então, vou falar um pouco sobre triagem virtual e a gente vai ver um exemplo usando esses dois servidores aqui, o PharmaGist e o ZincFarmer. Então, o que é o processo de triagem virtual? É você, como o nome está dizendo, ir em bancos de dados, por isso o virtual, e fazer um filtro de moléculas que tenham características que a gente chama drug-like, né? Que são candidatos a fármacos. Tudo bem? E essa triagem ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser baseada na estrutura do alvo ou dos ligandes, que a gente viu lá na primeira aula, né? O SBDD, né? Structure Based Drug Design, e o LBDD, Ligand Based Drug Design. A triagem baseada na estrutura do alvo, ela utiliza resultados de docking, que foi o que a gente já viu até o momento na disciplina. E agora vamos ver como é que a gente faz a triagem baseada apenas na estrutura do ligante, sem conhecer ou sem utilizar a estrutura do alvo, tá certo? Normalmente essas coisas não andam separadas, elas andam juntas, como mostra essa figura aqui. Você pode ir lá na base de dados e fazer uma triagem por docking ou pelo ligante, que é o que a gente chama de triagem por farmacóforo, né? Então, você pode pesquisar uma base de dados com, por exemplo, 1,6 milhão de compostos. De acordo com as características que você está buscando, a triagem pelo farmacóforo te retorna 50 e a pelo docking te retorna 468. Aí você vai lá ver o que coincidiu, né? Faz uma consolidação desses dados. Vou supor que, por exemplo, que coincidiram aqui 46 compostos, que são os hits comuns. E aí você pega e faz um estudo baseado nesses compostos que você encontrou. Tudo bem? Então, baseada na estrutura do alvo, a gente já viu, vou passar, tá? Que é o docking. E a baseada nos ligantes, como é que ela funciona? A gente utiliza compostos com atividade biológica conhecida e o alvo molecular não conhecido, ou seja conhecido, mas você faz as abordagens separadas, tá? E aí, como é que funciona essa triagem virtual baseada em ligantes? Ela é chamada triagem virtual por padrão farmacofórico. Então, você tem um conjunto de ligantes de entrada, tá certo? Por exemplo, conjunto de ligantes que eu falei para vocês em QSAR, não precisa ser tão grande também, mas você tem um conjunto de moléculas que tem uma atividade conhecida e que tem um certo grau de similaridade. Então, elas têm características comuns. Então, como que funciona essa triagem? Você faz uma sobreposição dessas moléculas, tá? Mas como que você faz essa sobreposição? Você faz essa sobreposição baseada em características comuns a todas essas moléculas. Então, com base nessas características, o programa vai fazer para você a sobreposição dessas moléculas, tá certo? E aí ele vai encontrar características comuns àquele grupo, e essas características vão ser utilizadas para você ir lá na base de dados e buscar moléculas que tenham as mesmas características comuns. Porque você vai procurar por moléculas semelhantes que supõe-se, né, que por serem semelhantes, elas vão ter atividade biológica semelhante. Tá certo? Então, aqui está um exemplo, como é que funciona esses farmacóforos. Já vou explicar melhor para vocês, mas é você pegar, tentar sobrepor as moléculas e encontrar pontos, né, nessas moléculas que tenham características comuns. Então, aqui, por exemplo, você tem distância entre átomos ou grupos de átomos, e essas cores representam algum tipo de característica da molécula. Doador
da molécula não, daquela região da molécula. Então, isso aqui pode representar, por exemplo, um doador de ligação de hidrogênio, aceptor de ligação de hidrogênio, uma região hidrofóbica, uma região com carga, densidade eletrônica alta, né, a carga negativa alta, ou carga positiva alta. Então, as características às quais a gente está se referindo aqui são essas, que são características que estão relacionadas a possíveis interações desses ligantes com os receptores, com os alvos, tá certo? Então, como eu falei no slide anterior, né, você tem um conjunto de ligantes de entrada que são moléculas similares. Similares como? Elas têm similaridade estrutural, têm estruturas semelhantes e características semelhantes, essas que eu falei para vocês, de ligação de doador ou aceptor de ligação de hidrogênio, anéis aromáticos, tá certo? Essa é a maneira mais comum de você fazer a triagem virtual, né? Você pega um conjunto de ligantes de entrada, faz uma espécie de alinhamento, tá certo? Faz uma espécie de alinhamento com base nessas características que são relativamente fáceis de se identificar. Pontos da molécula que são doadores de ligação de hidrogênio, aceptores de ligação de hidrogênio, carga positiva, carga negativa, anéis aromáticos. Mas então, essa é a característica mais comum, essa é a abordagem mais comum. Mas você pode também fazer a triagem virtual com base em descritores moleculares, tá? Usando aprendizado de máquina. Por exemplo, você pode pegar uma molécula aqui está um exemplo bem simples, molécula de etileno, e mapear a densidade eletrônica ao redor dessa molécula, tá certo? Então você faz um mapa, né, da densidade eletrônica ao redor da molécula. Se você tiver um conjunto de entrada, de ligantes de entrada, como eu falei para vocês agora há pouco, você pode fazer a densidade eletrônica de todos esses ligantes. E aí você calcula a similaridade entre as densidades eletrônicas e usa essa característica para fazer uma busca numa base de dados. Evidentemente, essa busca é computacionalmente mais complexa, né? Porque você tem que calcular a densidade eletrônica das moléculas de... Então, você vai na base de dados, você vai ter que ir lá pegar todas as moléculas, calcular a densidade eletrônica e medir a similaridade da densidade eletrônica da molécula que você pegou lá na base de dados com a densidade eletrônica das moléculas do seu conjunto. Então, isso é um processo que exige mais computacionalmente. Mas é aquela história que eu falei agora há pouco também, do custo-benefício. Quanto mais sofisticado é o método, mais exige computacionalmente. Aí tem método que é inviável computacionalmente. Ou só é viável para quem tem um computador muito poderoso, né? Então a gente tenta buscar aquilo que a gente consegue executar e com um certo grau de confiabilidade, um resultado razoável que a gente possa aplicar na prática, tá certo? Então, eu vou falar para vocês aqui primeiro desse servidor aqui, o PharmaGist, que é um servidor bem simples, um servidor web, tá? No qual ele faz uma identificação de farmacóforos, tá? Então você submete o seu conjunto de moléculas para esse servidor e o que ele faz? Ele procura, né, nas moléculas que você submeteu essas características, regiões das moléculas com essas características que estejam a distância razoável quando você sobrepõe essas moléculas, tá certo? Então, eu vi que ele tem esses dois módulos, mas eu não achei mais esse aqui para baixar, tá? Só tem um módulo web que também já não está mais como era antes, devido a limitações tecnológicas que já eu vou explicar para vocês. Mas o que a gente vai ver é isso aqui, vamos elucidar o farmacóforo 3D. Como que a gente faz isso? Como é que funciona o PharmaGist? Ele funciona da seguinte maneira. Você submete ao servidor web um conjunto de ligantes, né? Então, lembra lá aquele exercício que eu passei para vocês, lá no começo, para vocês desenharem as moléculas, né? Estava num artigo de QSAR. Então, você tinha lá um conjunto de moléculas, 27 moléculas, né? Que são semelhantes estruturalmente
E aí eu quero saber qual é o farmacóforo que é comum a esse conjunto de 27 moléculas. Então eu pego, né, desenho as moléculas, ou pego as estruturas, que nem vocês fizeram, desenharam as moléculas, e submeto ao servidor. Então isso é a representação do ligante. O arquivo que ele aceita lá é exatamente o arquivo MOL2, que a gente já viu aqui. Aí ele funciona da seguinte maneira. Primeiro ele faz um alinhamento de pares. O que ele faz? Ele vai pegando as moléculas duas a duas. E aí ele alinha um par de moléculas, tá certo? Ele alinha um par de moléculas. Então ele pega uma molécula, a molécula que serve de referência normalmente é chamada de pivô, tá? Então ele procura nessa molécula quais são as características dela. Por exemplo, aqui nesse canto dessa molécula tem um doador de ligação de hidrogênio, tem um aceptor de ligação de hidrogênio, tem um anel aromático, tem um átomo carregado positivamente, tem um átomo carregado negativamente, tem uma região hidrofóbica. Então, ele faz esse mapeamento da molécula. Identifica essas regiões de interesse. Aí ele vai para a segunda molécula e tenta alinhar a segunda molécula à primeira com base nessas regiões de interesse. Então, ele vai lá na segunda molécula, procura por essas regiões de interesse e ajeita ela, que nem o docking faz. O docking não mexe com a molécula, faz uma translação nela. Quando você tem um ângulo diedro, ele faz, né, a busca conformacional, não é isso? Então, o algoritmo aqui do Pharmagist, ele faz algo semelhante. Então, ele tenta identificar essas regiões e tenta fazer um alinhamento, de modo que elas fiquem próximas, para você encontrar características de por que esse ligante tem atividade e esse também. Porque quando eu alinho os dois, eu encontro regiões semelhantes nessas duas moléculas. Então, por isso que elas devem exibir a mesma atividade, uma atividade semelhante. Então, ele começa fazendo isso, alinhando pares. Depois, ele pega um par e tenta alinhar outro par, a outra terceira molécula, e assim sucessivamente, que seria essa fase de alinhamento múltiplo, alinhamentos múltiplos. Aí ele gera farmacóforos ponderados, a gente vai ver lá no servidor que eu posso dar pesos aos farmacóforos. Eu posso dizer, não, eu acho que para essa atividade aqui é importante que ele tenha grupos doadores de ligação de hidrogênio. Então eu posso ir lá no programa e dizer, ó, quero que dê um peso 2 para doador de ligação de hidrogênio, um peso 3. Aí ele faz o agrupamento dos diferentes farmacóforos gerados, porque quando eu pego ali em duas moléculas aqui, um par, ele vai gerar um conjunto de farmacóforos. Quando eu pego duas outras moléculas, pode ser que essas duas tenham um conjunto diferente de farmacóforos. Agora, desse conjunto de farmacóforos e desse, tem farmacóforos em comum. Então, o programa pega e agrupa os farmacóforos que foram gerados para essas diferentes moléculas, para esses diferentes pares e para esses diferentes alinhamentos múltiplos. Aí ele vai, seleciona, e aí a gente faz a triagem virtual. No caso aqui, a gente usa outro servidor para fazer a triagem virtual. O Pharmagist, ele gera o farmacóforo, e a gente faz a triagem virtual usando outro servidor, que é o ZincPharm, tá? Então, está aqui um exemplo de como que funciona o servidor web aqui. Você seleciona o seu arquivo com um conjunto de moléculas que você tem. Qual formato? Pode ser um arquivo zip, né, com todas as suas moléculas no formato MOL2, ou pode ser uma única molécula, um único arquivo MOL2 que tenha todas as moléculas. Lembra que a gente viu isso lá no começo, quando eu falei do OpenBabel para vocês, que a gente gerava, eu posso pegar o OpenBabel e fazer ele concatenar todas as moléculas. Se eu tiver 20 moléculas diferentes, ele gera um único arquivo MOL2. Lembram disso? Então, eu posso pegar esse arquivo MOL2 e submeter aqui. Ou se eu tiver 20 arquivos MOL2, eu posso zipar e submeter aqui. Aí eu escolho quantos farmacóforos eu quero que ele me dê na saída, ó, definição do número de candidatos a farmacóforo, e eu coloco aqui meu e-mail. Porque quando ele termina de processar, ele me manda um e-mail dizendo que está pronto. Tá certo? Então, ele é bem simples. Ó. Eu só preciso... Isso aqui já vem por default 5, eu posso escolher outro número. O que você é obrigado a preencher aqui nesse servidor?
Deixa eu voltar aqui. Você é obrigado a colocar as moléculas, né? Seu conjunto de moléculas e o seu e-mail, somente. Só que ele tem as opções avançadas aqui, se você quer personalizar a triagem que você vai fazer. Então, o que você pode fazer a mais aqui com essas opções avançadas? Você pode escolher quem é a sua molécula-chave, o seu pivô. Então, por exemplo, você tem um conjunto de moléculas que foram medidas as atividades delas. Eu posso, por exemplo, escolher a molécula mais ativa, porque se ela é a mais ativa, ela deve ter características mais interessantes na interação com o receptor. Então, eu escolho ela como pivô, e aí o que o programa faz? Quando eu escolho uma molécula-chave como pivô, ele tenta alinhar todas as outras a essa que eu escolhi como pivô. Então, eu acabo dando peso maior às características da primeira molécula. Então, no caso de eu ter uma molécula mais ativa, é natural que eu tenha a opção de dar um peso maior a essa molécula. Tudo bem? Aqui o número mínimo de características em um farmacóforo, tá certo? Eu posso escolher quantas características, no mínimo, eu vou ter para gerar um farmacóforo. O que é um farmacóforo? É um determinado ponto que é doador de ligação de hidrogênio, um determinado ponto que é aceptor de ligação de hidrogênio. Aqui os pesos, aquilo que eu falei, não, eu sei que um anel aromático é importante para esse conjunto de moléculas, vai dar uma interação importante com o receptor. Aquilo que eu falei também que vale lá para o docking. Quanto mais conhecimento você tem a respeito do seu sistema, mais você pode personalizar a sua busca, seja no docking, seja aqui na triagem virtual, para poder levar os resultados mais adequados. Então, você pode escolher aqui, peso 3 para anel aromático, 1 para carga, né, carga atômica, no caso aqui a polaridade, 1,5 para doador aceptor de ligação de hidrogênio e 0,3 para hidrofóbico, por exemplo. E você ainda pode submeter um arquivo de características, aí já é bem mais complicado. Bem mais complicado não, mais complicado, tá? Você precisa especificar no arquivo MOL2 quais são os átomos daquele arquivo que tem uma característica que você considera importante, e aí ele vai fazer todo o alinhamento em cima daquilo que você especificou no seu arquivo MOL2. Aí já é um uso mais avançado, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, tá bom? Professor, qual que é a diferença, assim, entre essa metodologia e a metodologia de QSAR? Porque aqui, o que acontece? Aqui você não precisa da atividade da molécula para fazer isso. Você sabe que tem um conjunto de moléculas que tem uma determinada atividade. Você não precisa ter isso quantitativamente. Você sabe não precisa que ela ter a relação, tipo, quão efetivo é. Exatamente. Você sabe que ela tem uma atividade antitumoral lá contra câncer de mama, por exemplo. Então, você tem lá um conjunto de moléculas que foram sintetizadas e tem uma determinada atividade. Mas você não sabe nem em que enzima ele age. Tá certo? Então, o que você faz? Você tenta descobrir por que ele tem essa atividade. Então, você pega todas essas moléculas do seu conjunto e aí o que ele faz? Ele agrupa essas moléculas, alinha e procura por essas características farmacofóricas. Porque isso aí pode te dar um indicativo de como que está ocorrendo a interação desses seus ligantes com aquele receptor. Aí, com base nisso, você vai numa base de dados e vai buscar moléculas que tenham as mesmas características nas mesmas posições. Entendi. Tá certo? Quando você faz um QSAR, não, você nem procura por farmacóforos. Os seus descritores são outras coisas. Pode até ser farmacóforos também, mas você porque eu pode achei estranho que um dia eu procurei um artigo que era falando sobre benzodiazepínico, muito tempo atrás, e assim, eu não sei se eu estou enganado, mas ele falava o cara falava no artigo que era técnica de QSAR, mas o que eu via como resultados é exatamente o que você falou. Tinha um desenho com distâncias, falando, isso aqui é, por exemplo, um anel. E eu vi exatamente isso, eu achei estranho.
que acontece? Porque existem uns métodos de QSR 3D e 4D que os descritores têm essas características. Então, quando você faz o modelo, aí você usa a atividade biológica quantitativamente, os descritores são essas características, aí você faz um processo de seleção de variáveis com base na atividade biológica, e aí, de acordo com o modelo matemático que você obteve, ele te diz, ó, essa característica foi mais importante, essa, e aí você acaba montando um modelo farmacofórico com base no resultado do modelo QSAR. Entendi. Tá certo? Mas uma coisa não depende da outra. Uma coisa pode... Um método pode auxiliar o outro, mas eles são independentes. Entendi. Professor, Oi. me tira uma dúvida. Quando você trabalha com moléculas que são candidatas a patente, qual que é a segurança de estar introduzindo aí nesses programas que são gratuitos informações tão valiosas assim? A gente tem algum nível de segurança? Boa pergunta. Segurança zero, tá? Então, se você está trabalhando com moléculas sigilosas, candidatas a patente, vale a pena você investir em um software que gere isso. Não submeta suas moléculas a servidores web, porque você não sabe nada a respeito do que E eu farão acho as moléculas. acho que até que fica a dica para os colegas que ainda vão fazer o trabalho com as moléculas deles, eu não sei como é que está o trabalho de cada um aí, para tomar um certo cuidado com aquilo que vai testar, né? Mas assim, quando você já tem essas moléculas publicadas, Sim. aí, digamos assim, já era, né? Elas já, como o nome está dizendo, publicadas, elas já foram tornadas públicas. Agora, se você está fazendo um trabalho, é mais, digamos, uma coisa mais industrial, né? Uhum. Você está fazendo o trabalho desde o começo lá, a síntese, o planejamento racional, a síntese, os ensaios biológicos. Então, normalmente, essas indústrias farmacêuticas, aí sim, tem programas caríssimos, né, para poder fazer isso. A nossa realidade aqui nos impede, né, de... Não é à toa que a gente trabalha com colaborações, né, professor? Porque senão a gente não conseguia fazer nada. Pois é. Tá certo, obrigada. De nada. Ô, professor, eu também tenho uma dúvida nesse slide anterior, nessa questão de escolher, por exemplo, anel aromático 3, carga 1, essa escolha ela é arbitrária para os valores? Por exemplo, às vezes eu sei que um anel aromático ele é importante, mas o número que eu vou colocar eu escolho de forma arbitrária? De forma arbitrária. Você, com base no seu conhecimento, não. Aqui, por exemplo, eu estou dando uma importância 3 vezes maior do anel aromático em relação à carga. 2 vezes maior em relação a ele ser doador aceptor de ligação de hidrogênio. E 10 vezes maior a ser hidrofóbico. Então, Entendi. Isso aí é que, com base, aquilo que eu falei, com base, quanto mais você conhece sobre o seu sistema, né, mais você consegue ajustar esses parâmetros. Entendi. O default dele é 1 para todo mundo e 0,3 para hidrofóbico. Entendi. Certo? Aqui os resultados, tá? Em vez de mostrar aqui no slide, vamos fazer, tá? Um exemplo, que eu acho que fica melhor do que mostrar o que está aqui no slide, tá bom? Vamos lá. Eu tentei fazer o exemplo com as moléculas de vocês, entre aspas, né, que vocês desenharam lá no começo do curso, mas ele não terminou o cálculo. Ele fala que é de segundos a poucos minutos, mas tem umas 3 horas que eu mandei fazer e ele não terminou. Então, vamos pegar o exemplo dele mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, já está digitado aqui. Farmagist, acho que é aqui. Então, o link está lá, tá tanto nessa apresentação quanto na apostila que eu coloquei ontem lá para vocês, tá? Bota aqui que não é um robô.
Aí, pessoal, aqui, ó, ele pede para você fazer o upload, né? Das suas moléculas em formato MOL2. Então, o que eu fiz, vou até fazer de novo. Aqui, ó, peguei aqui, ó, todas as moléculas de vocês, juntei num arquivo só, tá? Submeti aqui. E aqui eu coloco meu endereço de e-mail. Aí, eu mando rodar, tá? Ele vai, verifica, todos estão ok. Ele fala, ó, rodando Pharmagist para 27 moléculas, os resultados serão enviados para joaopauloam@gmail.com. Tudo bem? Mas aí isso aqui vai demorar, então vamos rodar aqui com exemplo, tá? Vamos rodar com exemplo. Tem que fazer tudo isso de novo, tem jeito não. Então, tá vendo que tem aqui um input examples? Aí você escolhe aqui, ó, tem 7 exemplos, se eu não me engano, eu tinha feito com esse aqui, essa elastase, tá? Uma enzima que age na elastina. Já tá até aqui, eu não vou nem fazer o download de novo, tá? Aí eu vou fazer o upload dela agora. Aí você volta aqui no web server. Entra aqui. Aí vamos escolher esse arquivo aí da elastase. Vou abrir aqui para vocês verem, tá, pessoal? Porque abriu o arquivo texto, tá bom? Se você abrir aqui com Quimera, você tem aqui as 7 moléculas, tá? Ó, ele abriu as 7 aqui de uma vez. Ó, ele fala aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler. Contém 7 modelos, 382 átomos, 7 resíduos. Se você abrir com um editor de texto, como é que fica aqui, ó? Ele mostra aqui, ó, primeira molécula. Então aqui, né, os átomos, as coordenadas, as cargas, as ligações. Aí, ó, começa a segunda molécula aqui, ó, tá vendo? Aí aqui a terceira molécula. Então tudo num arquivo só. Tá? Você não precisa ter um arquivo por molécula, você pode ter um arquivo só com as coordenadas de todas as moléculas, tá bom? Voltando aqui. Aqui eu vou colocar o meu e-mail, tá? Vou mostrar aqui as opções avançadas, ó. Ó, na verdade o padrão é aquele. No artigo ele dizia que o padrão era 1 para todo mundo, mas não, ele está colocando, ó, é aquilo mesmo, ó, 3, 1, 1,5, 0,3. Mas no artigo ele não fala nada porque que ele escolheu, não, tá? A falar em artigo, estão vendo aqui embaixo, né, ó, as referências para o artigo. Aqui é o artigo original, aqui é um outro artigo falando do programa, do Pharmagist. Então, vamos rodar aqui, tá? Aí ele rodou, aqui no caso são 7 moléculas, né? Então ele vai rodar mais rápido, tá? Eu nem preciso esperar ele terminar de rodar, não. Eu vou olhar os resultados que eu já rodei aqui. Mas já ele vai me mandar um e-mail com esses resultados, tá bom? Então, ó, esse aqui foi o último exemplo que eu rodei. Ele te manda esse e-mail aqui, ó, com o link para você acessar os resultados, tá certo? Então você clica aqui no link. Aí ele te mostra os resultados, ó. Ele te mostra quem foram as moléculas processadas. Então, são 7 moléculas que ele chamou aqui de elastase 1, 2 até 7. Aí ele fala, ó, 63 átomos na primeira molécula. Está todo mundo enxergando direitinho aqui? Ou está muito pequeno? Tá dando para enxergar. Tá, beleza. Então, ele fala, ó, 63 átomos, 68. Aqui são as características que ele identificou. Então, ele identificou 16 características, tá? Das quais 15 são características espaciais. Isso aqui no artigo ele também não fala do que se trata isso. Mas aqui, ó, por exemplo, ele encontrou uma região aromática, 8 hidrofóbicas,
3 doadores de ligação de hidrogênio, 4 aceptores de ligação de hidrogênio, nenhuma região carregada negativamente, nenhuma positivamente para essa primeira molécula. Para a segunda, ele encontrou 21 características, 20 das quais espaciais. Aí 1 aromática, 12 hidrofóbicas e assim sucessivamente. Tudo bem? Aí aqui ele tem esse negócio aqui de ver as características. É aquilo que eu falei, não dá mais. Antes tinha a opção aqui, ó, de mostrar e esconder as características. Ele mostrava isso antigamente. Como que ele mostrava isso? Ele usava uma tecnologia chamada de applets em Java. Vocês devem ter visto isso. Que é como se rodasse um programa na própria página web. Não é tão antigo, não, isso. Não estou ficando tão velho, não, tá? Então, você rodava o programa dentro da página web, só que isso não é seguro. Aí, os navegadores aboliram isso, aí você não consegue mais rodar applet. Aí, não dá para ver pelo site, mas já vou mostrar para vocês como que a gente consegue ver, tá? E aqui, ó, ele mostra os alinhamentos que ele fez. Ele dá um score de quão bom ficou esse alinhamento. E aqui, ó, vou começar de baixo para cima. Primeiro ele faz, lembra que eu falei que ele começa fazendo um alinhamento por pares? Então ele fez aqui, ó. Estão vendo aqui as moléculas que ele fez? Elastase 1 e 2. Aqui, a 1 e 3, a 1 e 4. Tá vendo? Ele vai fazendo as combinações 2 a 2, né? Combinação de 7, 2 a 2 aqui no caso, né? E aí, ó, para essa combinação de elastase 1 com elastase 2, ele encontrou 16 características comuns a elas duas. 15 espaciais, aí 1 aromático, 8 hidrofóbicos, 3 doadores de ligação de hidrogênio, 4 aceptores, tá certo? E ele dá um score de o quão bem essas duas moléculas se alinharam. Então ele faz aqui, ó, esse alinhamento. Oi. A gente pode ordenar por score? Pode. Aqui não está ordenado, não, né? Não. Aqui não tá, mas aqui no anterior tem, tá vendo? Sort by score. Vamos fazer isso. Pronto, aí aqui ele juntou tudo, mas é melhor eu vou voltar aqui, porque ele começa ordenando pelo número de moléculas. Então, daquela página anterior, ele fez o alinhamento 2 a 2. Aí depois ele mostra os alinhamentos 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6 e os que ele conseguiu alinhar 7 moléculas, tá certo? Aí, normalmente, para alinhar mais moléculas, o score vai ser menor, para poder coincidir todo mundo. Estão vendo que os scores aqui são menores do que quando você tem 6, do que quando você tem 5, né? Aí, se eu mandar ordenar por score, ó, o maior score deu com 3 moléculas, né? Ah, é porque não está mostrando os pares. Aqui é só de 3 moléculas para frente. Então, normalmente é mais fácil alinhar 3 do que 4 moléculas. Aí você tem que, de novo, fazer o seu compromisso, né? De acordo com o conhecimento que você tem sobre o sistema. Eu quero que tenha o maior número de moléculas possível, porque eu quero que todas as características estejam presentes em todas as moléculas. Ou eu quero achar algumas características comuns que são importantes para fazer a busca lá na base de dados. Então, tudo isso depende do conhecimento que você tem a respeito do seu sistema. Tá certo? Sim. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Aí, vamos pegar esse aqui, esse melhor score aqui. Tá vendo? Tem um link aqui, JMOL, que era para você visualizar, tá? Então, ele tinha a opção aqui de mostrar a molécula e mostrar as características, que a gente não consegue mais. Mas ele tem essa opção aqui de fazer o download, tá? Do farmacóforo e do arquivo de alinhamento. Então, vamos fazer esse download aqui agora, para eu mostrar para vocês, ó. Tá chamando aqui de J31, tá? Eu baixei aqui, ele é um arquivo MOL2. Eu vou abrir primeiro como arquivo texto para mostrar para vocês, ó. O que ele cria aqui para vocês no arquivo texto? Antes de mostrar as coordenadas, ó, tá vendo que aqui são as coordenadas da molécula, né? Dos átomos que formam a molécula. Os átomos aqui, ó, carbono 1, 2, 3, aqui as coordenadas, aqui as cargas.
Só que ele cria essa parte aqui antes, ó, que são os farmacóforos. Ó. Você tem aqui 18 farmacóforos. Aqui, ó, ele encontrou um doador de ligação de hidrogênio nessa posição aqui. Tá certo? Aqui, outro doador de ligação de hidrogênio nessa posição. Outro nessa posição. Tá certo? Aqui, aceptor de ligação de hidrogênio. Aqui, átomo aromático e aqui hidrofóbico. Então, para essa molécula elastase 3, os farmacóforos são esses. Aí aqui, ó. Deixa eu ver se aqui são os mesmos, né? Não, é porque ele sempre, antes da molécula, ele coloca os farmacóforos. Tem que ser os mesmos para todas, né? Então, aqui, de novo, ele coloca, só que agora ele coloca a elastase 1. Aí, de novo, os farmacóforos, e aqui a elastase 2. Não, é um pouquinho diferente, né? As posições, mas os farmacóforos são semelhantes. E aí eu posso abrir isso aqui no Quimera, por exemplo. Só que no Quimera, o que acontece? O que eu consigo ver no Quimera? Tá aqui, ó. Aqui são as moléculas, né? Alinhadas. Qual foi que eu abri o arquivo certo mesmo? Ele mostrou 7 modelos. Mas acho que tem 7 mesmo, né? É porque ele conta com os farmacóforos, tá? É isso mesmo. Então, estão vendo aqui? Ele mostra aqui todas as moléculas e essas bolas azuis aqui são os farmacóforos, ó. Só que no Quimera fica feio. Eu posso ver isso aqui no Paimol, tá? Então, vamos ver no Paimol. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, aqui são os farmacóforos, ó. Tá certo? Aqui são os farmacóforos. Então, tá vendo que eu cliquei aqui, apareceu aqui, ó. Eu cliquei, ó, no HB0 donor, no ID13, que aqui é um doador de ligação de hidrogênio, esse outro é uma região hidrofóbica, esse aqui é o aromático, ficou essa bola azul maior, aqui, aceptor de ligação de hidrogênio, aqui, doador de ligação de hidrogênio, e aqui, se eu quiser, ó, aqui embaixo tem um controle que eu posso ver as conformações, ó. Então, no caso, as moléculas, né? Então, essa aqui é a elastase 1. Aí, aqui são os farmacóforos para a segunda molécula. Aqui é a elastase... Né, eu abri o arquivo texto para a gente ver. Era elastase 3. Cadê as moléculas? Elastase 3, elastase 1 e elastase 2, né? Era isso. Então, aqui é a elastase 1. Aqui os farmacóforos e a elastase 2. Tá certo? E aqui ele mostra os farmacóforos novamente. Então, você consegue ver aqui os farmacóforos gerados, tá? Você consegue ver os farmacóforos gerados com o Quimera ou com o Paimol, tá? Então, ele gera esse arquivo MOL2, tá aberto aqui, com esse artifício, tá? Então, por exemplo, você me perguntou lá do QSAR, que você já viu algo parecido. Por exemplo, eu tenho um programa de QSAR 3D, que no final ele acha, 3D e 4D, que ele acha regiões da molécula que tem importância, né? Que o modelo matemático apontou que são importantes para a atividade biológica. Aí eu faço esse mesmo artifíciozinho aqui, tá, pessoal? Eu crio esses que a gente chama de dummy átomos, são átomos que não existem, só para ele mostrar na mesma figura em que região do espaço ficou aquela região que é importante, tá certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então vamos voltar lá para a apresentação. Então, turma, aqui Então, aqui são os resultados que eu mostrei para vocês lá no... Aqui era o que ele mostrava quando o applet funcionava, tá? Então, ele mostrava aqui na mesma figura, ó, aqui ficava bem mais bonitinho, tá? Eu não consegui, como eu falei, no Quimera ele ficou feio ali, né? Os farmacóforos, no Paimol ele não mostra junto. Eu queria ver desse jeito aqui, tá?
Eu vou ver se eu consigo. Acho que no Discovery Studio. Oi. Se você ir no paywall e dar um split underline state, você transforma esses estados num estado só. Aí você consegue ver todo mundo junto. Vamos lá, então. Deixa eu só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar só a primeira molécula, porque se ficar tudo junto fica muito feio de ver, tá? Não, ele separa. Você pode clicar, pode pegar tudo. Posso abrir com todos? Pode abrir com todos. Então vamos lá, vai me ajudando aí. Eu tentei, fucei ontem e não consegui. Então vamos lá. Aí você dá um split underline state. Achei completo, isso é verdade. Aí, states. E coloca o nome da seleção, que é a J3 underline 1. Aí a ordem que está ali é a ordem do que estava lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí você pode mostrar quem você quiser e apagar quem você quiser. Também tem diferença entre as bolas, os átomos. Você pode ir em display sequence, e aí coloca sequence mode. E aí dá para você colocar diferente. Não, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui nessa aqui, eu vou colocar aqui mesh. Não foi. Esses dois aí que estão escuros estão desselecionados. Ah, tá. Tá ao contrário, né? Oh, droga. Pronto, então vou selecionar esse e esse. Ah, agora tá bonito. Agora eu vou botar mesh. Não foi. Porque quando você colocou mesh, ele colocou a superfície em cima de todo mundo. Aí você vai ter que ir no hide, esconder tudo e mostrar o mesh de átomo por átomo. Aí sim, ó. Agora ficou bonitinho, não ficou? Coisa linda. Aí agora eu posso ver os resíduos aqui, né? Isso. Aí aqui, pessoal. Muito obrigado, viu, Felipe? E nada. Estão vendo aqui, ó? Agora você está vendo a molécula com farmacóforo envolvendo ela, ó. Tá certo? Aí estão vendo ó, que esse aqui é o aromático, tá vendo que tá azulzinho, ó, bem em cima do anel, né? Aí o que você tem aqui? Aqui você tem um átomo de nitrogênio, né? Então esse resíduo aqui, qual é esse resíduo? Deu para eu clicar nele? Deixa eu ver aqui. Aqui, mas quando você clica aqui, ó, tá vendo? Ele mostra quem que você quer, ó. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá clicado aqui. Agora eu selecionei todo mundo. Eu vou desselecionar. Deixa eu ver aqui de novo, ó. Eu cliquei foi na molécula. Deixa eu ver aqui quem é o primeiro doador de ligação de hidrogênio. Esse aqui, ó, tá vendo? Nitrogênio. Se eu clicar nesse aqui agora, onde é que ele tá? Esse outro nitrogênio aqui, se eu clicar nesse terceiro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver um pontinho, um quadradinho. Vocês estão conseguindo ver? Quadradinho e rosa? Quadradinho rosa. Estão vendo aqui, ó? João Paulo. Oi. Você pode clicar com o botão direito da seleção que você fez lá em cima e mudar a cor dela. Tá vendo onde tem a sequência? HB, HB, HB? Aham. Clica com o botão direito dela e aí você vai dar um cor. Escolhe uma cor. Tá aqui, ó. Vou mudar a cor, esse verde que confunde, né? Deixa eu colocar aqui magenta. Magenta acho que fica bom.
Certo, turma? Vocês estão vendo aqui? Aí, professor, essa parte branca envolvendo o farmacóforo, significa que tudo isso é interação com a proteína? O que isso significa? Ó, cada região dessa, deixa eu descolorir. Peraí, deixa eu... Não, eu vou explicar do jeito aqui mesmo. Então, o que significa isso aqui? Ó? Tá vendo essa região azul aqui? O que é o farmacóforo? O farmacóforo o programa identificou que nessa região aqui, essa região da molécula aqui, tem um anel aromático. Então, ele pode fazer uma interação, por exemplo, do tipo pi-stack, com algum anel aromático do receptor. Certo? O programa identificou que nessa região aqui existe um doador de ligação de hidrogênio. Então, significa que essa porção da molécula aqui pode fazer uma interação com um aceptor de ligação de hidrogênio lá no receptor. Tá certo? Aí ele identificou que nessa região aqui, ó, tem um aceptor de ligação de hidrogênio. Então, essa região da molécula pode fazer uma interação com um doador de ligação de hidrogênio lá no receptor. Você entendeu? Entendi. Então, quer dizer que, vamos supor que eu fizesse uma outra molécula sem esses resíduos que essa parte branca não está envolvendo. Aí seria uma molécula mais suscetível a fazer interações com o sítio? Ou não faria diferença? Vamos supor isso. O que acontece? O programa procurou nessa molécula essas regiões que normalmente, essas características que normalmente são indicativas de que ocorre interação da molécula com o receptor. Aí o que ele faz? Como eu passo para o programa um conjunto de moléculas, o que o programa faz? Ele procura em todas essas moléculas essas características e procura agrupar as moléculas por características semelhantes. Porque assim, vamos supor que esse meu conjunto de moléculas aqui, 7 moléculas, tem uma atividade, como eu falei, anti-câncer de mama. Aí você se pergunta, por que elas têm? Elas devem ter características comuns para elas terem a mesma atividade. Então, o programa procura um conjunto de características e agrupa as moléculas por essas características. Aí, com base nessa informação, você imagina, se o programa identificou que ele tem, todas elas têm um doador de ligação de hidrogênio aqui, tem um anel aromático aqui, tem um aceptor de ligação de hidrogênio aqui, se todas elas têm essas características, eu posso planejar uma molécula com essas características, trocando o nitrogênio por oxigênio aqui, trocando esse anel aqui, em vez de benzênico, sei lá, coloca um nitrogênio aqui, mas mantendo aromático, tá certo? Então, sim, essa é uma outra maneira de você fazer um planejamento racional de fármacos. A gente viu o docking, que é baseado no receptor, que a gente pega o ligante e vê onde que ele interage no receptor, e aí ele te dá as interações que são importantes, que são energeticamente favoráveis, e você, com base nessas interações, também faz um planejamento, né? Você projeta uma molécula com base naquelas interações que foram identificadas. Aqui é uma coisa mais no escuro, né? Então, eu tenho um conjunto de moléculas que eu sei que tem atividade, mas eu não sei nada da interação delas com o receptor. Mas se eu pegar e olhar para essas moléculas, por isso que é ligand-based drug design, eu estou olhando só para os ligantes, se eu olhar para essas moléculas, eu consigo identificar características comuns a ela que podem ser indicativos de que são essas regiões da molécula que estão interagindo com o receptor. Sim, ficou bem claro agora. Eu estava pensando era o contrário, mas já entendi. Obrigada. De nada.